analisar o que vai ser notícia hoje. O presidente Jair Bolsonaro comentou aquela carta, em defesa da democracia, que foi criada por juristas da USP e que já conta com pelo menos 175 mil assinaturas. O presidente Bolsonaro disse que não precisa de, entre aspas, nenhuma cartinha para falar que defende a democracia brasileira. E a gente vai até Brasília agora acionar o nosso repórter Pedro Nogueira, que vai nos ambientar melhor sobre esse assunto, né, Pedro? Contextualiza daí. Oi, Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente fez essas declarações durante a convenção do PP, que manifestou apoio aí à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição e foi realizada lá na Câmara dos Deputados. Como a gente já adiantou aqui na CNN, o presidente afirmou que não precisa de nenhuma cartinha para nenhum apoio de ninguém para mostrar que o caminho dele é o da liberdade, democracia e defesa da Constituição. Essa carta, Stephanie, é um manifesto mobilizado por professores e professoras da Faculdade de Direito da USP. É uma das escolas de direito mais tradicionais do Brasil e ela é uma reedição aí, uma nova mobilização parecida com uma carta que foi feita pela USP também em 1977. Naquela época, aí, em meio à ditadura militar, a comunidade da Faculdade de Direito da USP fez também uma carta aos brasileiros. Naquela época, a carta se encerrava com a frase Estado de Direito já, uma referência aí para a alteração do regime político brasileiro, e agora ela se encerra com a frase Estado de Direito sempre, como um reforço aí ao respeito das instituições no Brasil. O texto atual fala também em risco às instituições e risco de desacato ao resultado das eleições no Brasil, fala também em perigo para a normalidade democrática. Esse não é um movimento só da comunidade da USP, esse documento já conta aí com 165 mil assinaturas entre brasileiros de todos os setores, juristas, entre advogados, procuradores, juízes, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E também políticos, ex-ministros de diferentes gestões aqui do Brasil, tanto das gestões do PSDB, do PT e também do MDB, e também nomes pesados da área econômica, como banqueiros, empresários e representantes da Fiesp e da Febraban. A Faculdade de Direito da USP vai organizar um evento no dia 11 de agosto para fazer o lançamento público dessa carta, desse manifesto. Uma última informação também bastante importante aqui, que a CNN apurou sobre essa carta, é que o site que recebe as assinaturas já recebeu mais de 1.500 ataques hackers, ou seja, tentativas de invasão e de derrubada desse site, isso desde terça-feira, ou seja, nas últimas 48 horas, aí desde quando ele foi aberto ao público. Vamos ouvir aqui então um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro, onde ele comenta aí o impacto dessa carta aos brasileiros e brasileiras. Vamos ouvir. Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é o respeito à Constituição. Bom, vamos avaliar um pouquinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro com a Basília Rodrigues. Tudo bem, Basília? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Mais uma vez, Colombo, Stephanie. Basília, o presidente, de certa maneira, desdenhou do documento, publicamente, mas inegavelmente é um documento importante, não parece ter consequência eleitoral, mas tem uma consequência institucional importante. Afinal de contas, não são só mais artistas ou professores universitários que eventualmente sempre caminham no sentido oposto de Jair Bolsonaro e ao lado de quem for o adversário, Mas ali na carta há banqueiros, na carta da Fiesp e da Febraban. Na outra carta, você tem juristas que em nenhum momento, pelo menos publicamente, demonstraram simpatia pelo lado A ou pelo lado B. Ou seja, do ponto de vista institucional, parece, pelo menos, que foi um freio que o presidente tende a respeitar. Pelo menos ontem ele não voltou a falar defendemos a democracia, mas queremos eleições auditáveis, defendemos a democracia desde que a eleição seja não sei o quê. Ele parou no defendemos a democracia,
Pois é, olha, falar a favor da democracia virou um tipo de discurso contra o governo de Jair Bolsonaro. A carta não fala de Bolsonaro, mas induz esta crítica, este pensamento, especialmente entre bolsonaristas, que fazem aí um cordão de isolamento, de apoio ao presidente, ao Palácio do Planalto, querendo dissociá-lo daqueles movimentos antidemocráticos, quem vai às ruas pedir a saída de ministro do Supremo Tribunal Federal ou incita invasão de prédios públicos. Então, o presidente, ele tenta moldar o seu discurso pós-reações destes movimentos, tentando negar algumas ilações que foram feitas lá atrás em outros discursos do próprio presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Este movimento que ganha cada vez mais adesões, né, acabou utilizando aí de uma estratégia que a gente até já tinha contado aqui na CNN em análises anteriormente. No lugar de críticas a Bolsonaro, alguns movimentos passaram a tratar de diretrizes, pilares do que consideram certo ou errado, ou seja, falar de um governo em que há incapacidade técnica, incapacidade administrativa, falar contra autoritarismo, falar a favor da democracia brasileira. Então, você veja que são valores, né? São temas, questões importantes para todo o país, sem personificação, sem dizer que é este ou aquele político. É quase que uma carta dedicada ao comportamento de qualquer político. Então, falar de democracia significa não aceitar nenhum discurso de qualquer pessoa que atente contra as instituições, contra o Estado democrático brasileiro. Isso tem incomodado bastante. Não chega a preocupar no sentido de alguns auxiliares de Bolsonaro que isso vai induzir, modificar votos, mas faz um barulho. E, claro, à medida que este movimento vai ganhando uma crescente, isso tende a alarmar ainda mais o governo federal. Hoje, o tom não é de preocupação com votos, né, com virar votos. Há mesmo um tom de incômodo, de se sentir irritado, incomodado em ser colocado assim, em o presidente Jair Bolsonaro e seu governo serem colocados como antidemocráticos, porque é um jeito novo, dá para se dizer, de criticar o presidente. Talvez não tão novo, mas com certeza que vai ganhando cada vez mais clareza, mais evidência agora próximo das eleições. Falar pró-democracia é falar contra o presidente Jair Bolsonaro? Quais são os elementos para se dizer isso? No momento que a carta é divulgada, todo mundo teve essa impressão, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, que vestiu a carapuça, né? Ele sentiu como críticas ao seu governo e tem feito essas declarações, também divulgado aí tweets. O próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, levantou uma hipótese de que os banqueiros estariam reagindo assim por não terem gostado, por estarem supostamente ou de maneira ilusória, né, por estarem tendo perdas financeiras com a ascensão do Pix. Então, são também teses que vão sendo jogadas para a torcida para tentar desqualificar, né, descredibilizar o teor daquela carta, que em nenhum momento fala de Bolsonaro, mas fala pela democracia.